Boa tarde, irmãos. Tudo tranquilo? Vamos começar uma nova série aqui e a gente vai falar agora a respeito da falta de relevância dos cristãos na sociedade. Vamos englobar além da igreja, vamos englobar o próprio cristão em si, como o cristão tem perdido influência na sociedade de forma geral. Como a cultura está totalmente avessa ao cristianismo, de forma sistemática. Hoje a gente vai falar sobre uma questão muito importante. A igreja escolheu se afastar da cultura e das questões da sociedade de forma geral. Por exemplo, a igreja resolveu que a música aceita seria apenas a cristã, quem é cristão só pode ficar no meio cristão, quem a gente não tem interatividade com o mundo, a gente não pode tentar música secular é uma coisa, música gospel é outra, música do mundo é proibido, e todos esses quesitos. Isso é um exemplo do porquê que a gente está tão longe da cultura hoje. E isso acontece há muito tempo. A igreja, ela parou de interferir na sociedade como ela interferia antes. Antigamente, a igreja era fundamental na construção de uma sociedade. E hoje ela deixou esse papel para a política, para educadores e afastou completamente Cristo desse papel. O que a gente pode perceber? Como a gente percebe isso? Os hospitais mais antigos, as universidades, tudo estavam ligado à igreja. As maiores universidades, as mais antigas e tradicionais, tanto aqui como em boa parte do mundo, Oxford, Harvard, Princeton e por aí vai, os hospitais mesmo, com referências a santos católicos aqui. Se a gente for fazer uma pesquisa, a igreja teve influência nesse sentido. E hoje não tem mais. Hoje a gente vê muitos questionando a credibilidade da igreja, questionando a forma como a igreja é tratada, questionando por que a igreja não deve pagar impostos, por que não cobra o imposto da igreja. E a igreja se mostrou ineficaz em solucionar problemas da sociedade. Se afastou realmente ao ponto de que a igreja é apenas um produto. A igreja é apenas um lugar que você visita aos domingos e não mais a fonte de sabedoria e fonte de referência que tinha antes. Porque antes, se você for lembrar, há pouco tempo atrás, cristãos eram vistos como grandes influenciadores, grandes pessoas como referências de caráter, referências de como se comportar. Hoje em dia não tem mais isso, cristão é só mais é um rótulozinho, e muitas vezes é até discriminado, e muitas vezes com razão pelo próprio testemunho dos cristãos, e tudo que a gente está podendo ver na nossa realidade. Então a gente tem que refletir sobre isso. A igreja tem que voltar para as questões da sociedade. Por que a igreja se esconde tanto das doenças emocionais? Por que a igreja não se torna referência no tratamento da depressão, por exemplo, da ansiedade? Porque isso na Bíblia tem. Na Bíblia tem como você cessar a sua ansiedade em Deus. Tem como você aprender a se comportar melhor, aprender a ter pensamentos focados em Deus, aprender a não temer, aprender a confiar, aprender a esperar em Deus. E essa ansiedade é a falta disso. E é tudo bíblico, gente. É tudo bíblico. Lá fala os mandamentos e como você deve seguir. Descansar no Senhor. E a igreja não prega dessa forma. A igreja tem resposta para um monte de problema que as pessoas têm, mas a igreja fica focada em discussões
que ninguém mais se importa fora da igreja. Ninguém se importa se o pastor é tatuado ou não, se usa barba ou não. Ninguém mais se importa se a irmã deve usar saia abaixo do joelho, se ela pode usar calça, se tem guitarra, se não pode guitarra, se pode bateria, se só pode tocar hinos. Ninguém se importa com isso fora da igreja. E a igreja fica focada nisso ao invés de tentar solucionar problemas reais que estão dilacerando a nossa sociedade, dilacerando os jovens. Está tão difícil manter algum jovem na igreja, principalmente os universitários. Pode olhar aí nas universidades. Boa parte dos universitários estão abandonando a igreja nessa época. Ou o ensino médio ou na universidade. Por quê? Porque não vê resposta para nada. Não vê resposta, não vê a igreja apenas como uma obrigação, como algo totalmente alheio aos problemas que estão no mundo. E a igreja tem que voltar a ótica para esses problemas. Então, enquanto a gente for pensar que a igreja é apenas o templo e que a sociedade deve vir à igreja, a gente vai estar errado. A igreja deve ir à sociedade e deve buscar, porque a igreja só existe por causa da sociedade. A igreja só existe por causa da comunidade ao redor dela. A igreja não existe em si, ela foi construída por causa da comunidade ao redor dela. E esse é o nosso propósito. Se Deus nos colocou nessa comunidade, nós temos que ser luz nessa comunidade. Então a gente vai continuar em outros pontos, tocando em outras questões fundamentais, mas essa é a questão de hoje, beleza? Um abração a todos, até mais. Então, a gente segue no assunto da irrelevância do cristianismo, na verdade dos cristãos atuais na sociedade, incluindo a igreja, porque ficamos focados nas divisões. Como é que funcionam as divisões? A gente ficou focado em eu sou evangélico, ele é católico, eu sou pentecostal, ele é tradicional, eu acredito nisso, eu acredito em dons, eu não acredito. E o mundo lá fora não tá nem aí se você acredita em dons, cara. O mundo lá fora não quer saber se a gente acredita que só cantando hinos da harpa a gente vai para o céu. Essas questões continuam impregnadas na igreja. Parece que não vai sair disso, parece que a igreja não quer ir além disso. É só uma manutenção da religião. E o mundo não está nem aí para isso. Você está lá com dúvida em respeito à sua sexualidade, o que vai agregar se você é crente, se você é católico, se você é pentecostal, se você fala em língua, se você não fala? O que isso vai agregar para um jovem que está com esse conflito imenso na cabeça? Tem jovens aí pensando em suicídio e a igreja preocupada, vigiando se a irmã está com a saia acima do joelho, ou se, sei lá, usa calça jeans. E é uma postura que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado porque isso está acabando com a igreja. Cada vez está mais difícil de ter juventude na igreja, de ter jovens que realmente sejam interessados em Jesus, em Deus, além na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito. Porque, além de tudo, estão desvirtuando Deus, como se Deus fosse só parte do todo, como se o amor de Deus esquecesse a justiça, mas isso é para outro vídeo. Então a igreja tem que parar de focar nas divisões, tem que parar de focar, você é cristão se você faz isso, você é cristão se você faz aquilo. Não, nós acreditamos em Jesus, somos cristãos e temos as nossas diferenças teológicas, mas temos que respeitar nossos irmãos de fé. Temos que aplaudir nossos irmãos de fé. Por quê? Porque nossos irmãos de fé também estão agregando gente para o reino de Deus. Não é só a igreja tradicional que está certa, não é só a igreja neopentecostal, não é só a igreja católica, não é uma igreja ou outra que está certa. A salvação vem pela fé, e todo mundo está pregando a fé. Se a gente acreditar, não, tem isso, tem aquela divergência teológica, a gente fica nisso, a gente vai perder quem está lá dentro.
Porque a gente não vai alcançar o coração de ninguém. Quem está fora não quer saber disso. Quem está fora não quer saber se você acredita em santos, então você não é cristão. Você quebra, os dons pararam, não sei quando, os dons continuam e tal. Se a pessoa não é crente, o que ela vai pensar? Ela vai olhar para isso e vai pensar: não faz diferença. A gente tem que pregar Jesus, a gente tem que pregar Deus, a gente tem que mostrar e deixar o Espírito Santo trabalhar nas pessoas. Não é difícil. Não é ficar focado em divisões. Todos os cristãos deviam se unir. Se as igrejas fossem unidas, por exemplo, se todas as igrejas do Guará, é a região que eu vivi a vida toda, então eu gosto de citar ela como todas as igrejas do Guará se unirem e resolver contribuir para a sociedade, sei lá, fazer uma escola ou pedir para gerir uma escola do governo com princípios cristãos, cara, seria totalmente diferente, seria revolucionário. E seria uma revolução que realmente seria luz no mundo. Mas a gente fica preso. A gente fica, não, a Universal é ruim, não, a Presbiteriana é muito fria, não, tal igreja não tem um pastor que eu gosto. A gente fica nessas divisões. Isso acaba isso não agrega em nada à sociedade. Então a pessoa olha assim: não, se nem vocês se entendem, que não é cristão. Imagine se a gente for pensar em quem não é cristão. Vai estar olhando e vai estar pensando: putz, faz sentido isso que ele está falando? Não faz nenhum. Então vamos parar com essas divisões. A divisão existe, tem a linha teológica, mas isso não é a prioridade da igreja. Deus não falou: não dividis em teologias e ismos e não sei o quê. Ele quer gente para o reino dos céus, gente que acredite em Cristo. Gente que atenda o seu chamado das mais diversas formas possíveis. Então vamos agregar todos. Vamos agregar todos. É claro, se for pecado, se a pessoa acreditar em pecado, a gente tem que explicar por que não é pecado. E mais à frente eu vou falar isso, sem esquecer que todos somos pecadores, então a gente deve repudiar o pecado, ok? É isso que eu tenho a dizer hoje sobre as divisões. Cristãos, vamos parar com isso. A gente tem muito mais em comum com os católicos do que de diferente, a gente tem muito mais em comum com os pentecostais do que a gente imagina. Então vamos seguir juntos, todos crendo em Cristo, ok? Abraço. Irmãos, a gente vai seguindo a nossa conversa a respeito da irrelevância cristã na sociedade. Por que a igreja e os cristãos estão tão distantes do que está acontecendo no mundo como um todo? E outra questão que a gente tem que abordar é como a igreja, como os cristãos estão tratando os pecadores, estão tratando os pecados de uma forma tão odiosa. Vamos dizer assim. Hoje a gente tem um pecado que está cada vez mais propagado aí na sociedade, que é a questão da homossexualidade. Os cristãos estão jogando pedra aí a rodo, estão falando, gay isso, gay aquilo, tudo vai para o inferno, não tem chance de salvação, sem ter a perspectiva que Jesus tinha na época e que ele pede para a gente ter também, que é a questão do amor, que é a questão da compaixão. A igreja esqueceu que por trás dos pecados que as pessoas cometem tem histórias. Por trás das atitudes das pessoas que não estão de acordo com a palavra de Deus tem história, tem vidas, tem almas, tem pessoas que Jesus querem. E essa falta de amor está afastando as pessoas da igreja. Se a pessoa enxerga que
a homossexualidade é pecado, ela é bíblico e ela beleza, isso aí não tem como discordar. Mas a partir disso, determinar e definir que o gay vá para o inferno é complicado. Porque adultério é tão pecado quanto a homossexualidade e líderes da igreja estão cometendo. Cristãos estão cometendo adultério e querem pagar de santos contra os homossexuais. Então a gente tem que ter uma perspectiva maior e mais compreensiva a respeito desses pecados, a respeito de vários pecados. Porque a gente tem que lembrar que nós estamos aqui para ser luz no mundo, nós estamos aqui para aproximar as pessoas do reino de Deus e não o contrário. Não deixar o homossexual mais distante ainda do nosso Pai, não deixar o adúltero, não deixar, sei lá, a pessoa que comete os pecados que cometem, drogados, todos afastados de Deus. A gente tem que aproximar eles de Deus para aí o Senhor ter a possibilidade de corrigir isso no coração deles. Vamos pensar. O homossexual tem alguma chance de abandonar a prática da homossexualidade. Onde ele tem mais chance de abandonar? Indo à igreja ou onde ele convive atualmente? Pensando friamente. É óbvio que é na igreja. Mas para ele ir para a igreja, ele deve ser amado. Deve ser amado e não apenas confrontado. Não adianta você querer confrontar um homossexual se você não mostra o mínimo de amor por ele. Se você não mostra o mínimo de compaixão. Porque temos que lembrar que diante de todo pecado tem uma história. Muitos homossexuais sofreram com falta de pai, com falta de uma referência masculina para encontrar o seu exemplo, ou histórias até bem piores. Muitos homossexuais foram molestados quando crianças. Imagina o sofrimento que eles têm. Imagina você falar para um homossexual, você dizer, você vai para o inferno, só. Você não dá a solução, você não mostra quem pode ampará-lo, quem pode trazer a verdadeira identidade para ele, apenas dizer, você vai para o inferno. Você não pensa no que ele sofreu, você não pergunta por que ele tem essa linha de raciocínio. Não é só por liberdade de escolha, muitas vezes. Não é só por se sentir bem com a sexualidade. Muitas vezes são traumas. E isso eu falo para outros pecados também. As drogas. Cara, as drogas aí, pessoas virando zumbi com crack. Aí às vezes está fugindo de uma família que não amou. Tá fugindo de mãe que batia e espancava, tá fugindo de pai que molestava, tá fugindo de uma realidade surreal, uma realidade que a gente muitas vezes não consegue nem entender. E como igreja, a gente tem a obrigação de acolher os pecadores, como Jesus acolhia prostitutas e acolhia os publicanos. A gente tem que ter a clara percepção que não vamos compactuar com o pecado. Mas, antes de você confrontar, você tem que mostrar o amor. Porque senão ninguém vai ver sentido em ir para a igreja só com negação. Para que alguém vai para a igreja, sendo que a única coisa que a igreja faz é condenar o seu pecado? Não mostrar porquê, não mostrar o quanto Deus ama a pessoa, e não mostrar que ela é além daquilo. Não mostrar que isso não é a personalidade dela. Não mostrar que a identidade dela está além da homossexualidade, está além das drogas,
além de N pecados, a gente só quer apontar o dedo. A gente só quer apontar o dedo, você faz isso, você faz aquilo, você tem aquilo outro. E são pecados seletivos. Muitas vezes a gente esquece de olhar para a inveja que corrompe vários irmãos da igreja. A gente esquece de olhar para orgulho, a gente esquece de olhar para falta de humildade, a gente esquece de olhar para quem não honra pai e mãe. A gente esquece de olhar para N pecados, mas aí os pecados que estão na moda, sabe? A gente tem que mostrar amor com eles também. Porque a juventude, ela não vai ser atraída para a igreja por gritos, por nãos, por mazelas. Todos nós somos pecadores. Desde pastores a novos fiéis, desde não crentes a crentes, todos somos pecadores. Então não adianta querer mostrar um falso moralismo como se fosse um santo, sendo que você sabe que não é. E aí, ao invés de você ter a percepção de mostrar para o homossexual que ele pode ter uma vida fora da homossexualidade, você mostra só que os colegas de balada gay estão certo. Você mostra só que quem odeia a igreja está certo, porque eles vão perceber que odeiam eles. Eles vão perceber que não tem espaço na igreja para eles. E era para ter. Era para onde eles deviam olhar e buscar o amor. Buscar o arrependimento. Homossexualidade é pecado, não é doença. Como vários outros pecados. A pessoa não é apenas a identidade, não é apenas a identificação sexual que ela sente mais prazer. Isso não é a prioridade. Mas para mostrar isso nós temos que acolher e conversar e principalmente amar os homossexuais. Amar os viciados. Amar os pecadores, como Cristo nos amou, como nos ama. Não adianta você querer confrontar se você não ama. Então, vamos pensar bem nisso. Essa hipocrisia reflete nas nossas igrejas, reflete no ódio que a gente vem recebendo, que a gente vem passando de volta esse ódio, ao invés de a gente mostrar, a gente dar outra face e mostrar como Cristo ama os pecadores. Cristo está aqui para perdoar, para lavar a alma de todos. Vamos juntos nessa, vamos parar com essa divisão besta. Abraço! Então, irmãos, a gente estava falando sobre a irrelevância do cristão na sociedade. E por que isso está acontecendo? Por que isso continua? Isso vem aumentando a cada dia. E um dos porquês é porque, infelizmente, os líderes cristãos em evidência não estão dando bons testemunhos. Está difícil de dar credibilidade à igreja quando seus líderes que aparecem estão causando mais problemas, quando os próprios fiéis também aparecem. Vem muito cristão dando mau testemunho, muito cristão mostrando o contrário do que a palavra prega. E assim, não adianta. Se você fala a palavra, se você diz para a pessoa, tenta ensinar a palavra e não consegue viver a palavra, a pessoa que está de fora não vai acreditar em você. Porque muitos aí acham que ser crente é só não beber, não fumar, não fazer sexo antes do casamento. E não é só isso. Aliás, isso nem é o principal. Isso aí é consequência do amor que Deus traz. Então, se a pessoa enxerga o crente como sendo apenas alguém que não faz algumas práticas, não faz nem sentido para ela. E se a gente pensar bem, tem muitas pessoas que não são crentes e estão vivendo de uma forma até melhor que a nossa, mostrando mais exemplo, mostrando mais firmeza na família até do que nós cristãos. E esse é o problema. Isso que tem tirado muitos da igreja.
Porque se a gente for pensar, a própria liderança da igreja tem dado motivos para a pessoa não acreditar na igreja. Parecido falsos profetas, aquele sensacionalismo barato de milagres e milagres falsos, arquitetados, tirando toda a credibilidade da nossa fé, tirando todo o respaldo que a igreja demorou muito tempo para construir. E assim, não se recupera de uma hora para outra. E as pessoas não estão nem tentando recuperar. E daí a gente já parte para o próximo conceito que a gente tem que conversar aqui. Outro problema forte que está tendo nas igrejas é que o crente está querendo ser crente apenas no templo. Está querendo ser crente aos domingos à noite, porque não quer que Cristo interfira na sua realidade durante a semana. Aquele crente, muitos dizem que é o crente 007. Chega lá, vai, se esconde na Bíblia no domingo, pá, não convive com os irmãos, não fala nada, fechou ali, orou, pronto. Fiz meu trabalho de crente e não preciso mais de Deus, e age assim durante a semana toda. Tanto que seus amigos mal sabem que é crente, mal sabem que tem um evangelho. E isso tira também. Porque quando descobrem, veem que ele não viveu o evangelho a semana inteira. E às vezes é por isso, para não ter essa responsabilidade, o crente acaba falando, não, eu não consigo viver o evangelho durante a semana, eu não me faço crente, eu não vivo crente. E a gente acaba perdendo mais credibilidade ainda nisso. Porque não tem como, irmãos. Não tem como. Se o seu testemunho não mostrar a diferença, ninguém vai ver sentido em ser cristão. Se você não tiver um propósito, se você não estiver fazendo a realidade de Deus, se você, e eu falo você, é como todos nós, como igreja, os líderes. Cara, os líderes tem que representar melhor. Também. Porque os líderes são reflexo de nós também. A igreja é uma consequência das nossas famílias e não a igreja que muda as nossas famílias que fazem a igreja. Durante a semana, segunda a sábado é que faz o domingo ser melhor. Mas aí a gente chega lá, o cristão não vive a fé de acordo com a palavra, não vive de acordo com os princípios cristãos. E assim, enquanto você está no pecado é uma coisa, mas depois que você se arrependeu, escolheu a fé que você tem, não dá mais para você ficar no mesmo princípio. Então é isso que a gente vai ver hoje. Infelizmente, cristãos não têm demonstrado que a igreja é edificante para a sociedade. E isso reflete no quanto precisamos melhorar para poder realmente causar um impacto na vida das pessoas que Deus quer que a gente cause para que o rei venha. Tá certo? Amanhã vou falar mais um pouquinho e aí vai ser a última dica para a gente ir para outro tema, beleza? Abraço. E aí, irmãos? Continuando a nossa conversa sobre a falta de relevância dos cristãos na sociedade. O último tópico que eu quero falar com vocês é muito pesado, é muito sério e está acontecendo demais pela modernidade, por diversos motivos que, infelizmente, acabam atrapalhando o cristianismo em si. Infelizmente, os cristãos estão se omitindo das suas obrigações na sociedade. Pela modernidade, por diversos fatores, a gente acaba vendo cristãos se retirando do papel de relevância da sociedade. Tem cristãos que acham que não podem se meter na política, tem cristãos que acham que a educação não tem nada a ver com o cristianismo, e assim eles se omitem. Além do que já foi conversado, por exemplo, você perguntar para um crente se ele é crente, tem uns até que titubeiam, que
Sou. Agora, nas pesquisas do IBGE, está saindo até um dado chamado de evangélico não praticante. Não faz nem sentido, eu acho bizarro isso. Se o cara é evangélico, ele tem que ser praticante. Porque por mais que ainda se propague muito que o ser evangélico é não fazer um monte de coisa, tem muito mais coisa para fazer. A obra tá faltando gente para trabalhar na obra. Sempre, sempre. Se Jesus falou isso na Bíblia, vai faltar sempre. Se a gente vê que tem gente demais para pouca obra, algo está errado. Ou a obra não está sendo bem feita, ou Deus não concorda com a obra. Aí a gente tem que ver. Mas o que a gente tem que pensar? Cristão tem que ter convicção da sua fé. Não estou falando aquele negócio de sou cristão, não sei o que, brigar no trabalho e apontar dedo na cara dos outros e mostrar uma atitude totalmente prejudicial e diria até que agressiva. Você tem que ser agressivo nas suas convicções e não nas suas atitudes em relação aos outros. Você tem que bater no peito e falar, não, eu sou cristão, sou de Jesus. E é nisso que eu acredito, eu vou viver dessa forma, eu vou viver em santidade, vou confessar Jesus, vou testemunhar Jesus pelo meu exemplo, vou fazer a vontade de Deus na minha vida. E dessa forma, e não chega lá no trabalho, não é você ganhar debate com alguém, não é você discutir ideologias com alguém que não acredita, não é por aí. Beleza, a pessoa perguntou, ela sabe da sua fé e alguns têm a curiosidade. Então é normal também você expor as suas ideias e tudo mais, mas não é no discurso, não é aquela coisa assim, Jesus vai bater em você e não sei o que e tal, eu vou forçar todo mundo a ouvir sobre Jesus através... Não. A convicção vai estar muito mais no seu viver do que no seu falar. Se a pessoa vê realmente que seu casamento, seus filhos, sua vida, se tudo isso refletir a palavra, isso mostra muito mais convicção do que você chegar, gritar, querer brigar com o outro no trabalho. Se você ser um funcionário exemplar, dá muito mais convicção do seu cristianismo do que você querer ler Bíblia no almoço. Aliás, no almoço não, na hora do expediente. Dá muito mais testemunho você ser o primeiro a chegar, ser o último a sair, ser a pessoa que o chefe olha e pensa, pô, esse funcionário é diferenciado. Isso dá muito mais exemplo de cristianismo do que você pegar, chegar 10 horas, você tá lá olhando seu Facebook, seu chefe apareceu e você começa a trabalhar. Isso aí reflete justamente o contrário. Lembre-se, seu trabalho também é para a glória de Deus. E isso mostra a sua convicção em Deus. Isso mostra a sua crença em Deus. Não é achismo, não é você chegar gritando, não é você pôr uma Bíblia enorme na mesa e dizer, eu sou crente. Não é isso que vai mudar. Isso aí é o de menos. Se o seu viver não refletir o que você está querendo mostrar com essas atitudes, isso é até pior. Isso vai acabar prejudicando o Espírito Santo a atingir pessoas porque você é uma influência negativa. Já pensou nisso? Suas atitudes estarem atrapalhando a vontade do Senhor? Esse é o problema. Esse é o grande problema. Sabe, muitos cristãos reclamam que seus filhos se perdem na universidade, mas o que eles estão fazendo para isso não acontecer? O que a igreja está fazendo? Está se omitindo. Educação se ensina aí na sala, e agora, descobri que eles estão ensinando não sei o que pro meu filho, e agora tá nervoso? A igreja teve todos os instrumentos, gente. A maioria das escolas mais tradicionais foram fundadas pela igreja. Puderam mostrar tudo que Cristo tem de bom e perderam a chance.
A universidade mostra e fica nervoso e age como se a culpa não fosse dele, mas a culpa é nossa. O cristianismo está nesse patamar porque a culpa é nossa. Como cristãos, a gente tem deixado a sociedade de lado. A gente tem se escondido no templo, a gente tem fechado as portas da cultura. Agora que a gente está começando a abrir de novo, agora a política está muito rasa ainda, só bancada evangélica. Isso aí, beleza, isso aí pode ajudar. Mas é mais que isso, meu irmão. É a política da sua cidade. É a educação ao seu redor. A sua missão, antes de ir para África, Ásia, países dos confins do mundo, é o seu vizinho, é o seu colega de trabalho. E não vai ser você jogando a Bíblia na cara dele, jogando sermão, apontando o dedo na cara. Vai ser justamente o contrário. Você mostrando amor, você mostrando que tem uma vida diferenciada, que tem um propósito, que você faz tudo para a glória do Senhor. Se você mostrar isso, se você conseguir mostrar para todos ao seu redor que o Senhor faz a diferença na sua vida, você vai agregar muito mais do que fazendo qualquer outra coisa externa. Entenderam? Então, se você é cristão, se você está vendo esse vídeo e não é cristão também, Cristo muda vidas. Cristo te dá propósito de vida, é para mudar a sua vida, é para você ser uma pessoa melhor, ele vai te lapidar para você ir para o céu, ele vai transformar a sua vida, seu coração, vai te ajudar a enfrentar as batalhas do mundo, e você vai se tornar uma pessoa melhor em Cristo. Então, pense nisso. Você que é cristão principalmente, você é uma pessoa que reflete o cristianismo? Ou você é só mais um? Você é só mais um crente de domingo que não faz diferença na vida de ninguém? Que sabem que você é crente porque você tem uma Bíblia, e às vezes seu chefe fica pé da vida porque todo mundo na firma correndo atrás do trabalho e você lendo Bíblia no meio do expediente. Não serve, irmão, não serve. Para a glória do Senhor, seu trabalho é para a glória do Senhor, sua escola é para a glória do Senhor, sua família é para a glória do Senhor. Se tem que mudar isso aí. Tamo junto? Então é isso, a gente fecha aqui a irrelevância cristã. Sei que o assunto tem pano pra manga, mas é só pra gente conversar um pouco, pra gente refletir durante a semana, beleza? Tamo junto, abraço. Que Deus abençoe a semana de vocês.